Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando a palavra. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então, 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. E eles dizem o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém. Bom, meus queridos, aqui um grande ensinamento aqui do apóstolo João, né? E aqui ele nos ensinando, né, sobre a confiança que temos em Deus, né? A confiança de sabermos que se estamos próximos de Deus, se estamos andando conforme a maneira que Deus quer que a gente ande, né? Se a gente pedir, né, ou melhor, o que a gente pedir em oração, né, se for, né, claro, de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá, né, ouvirá. Então, nossas orações não são é, é, esquecidas, né? Não, Deus ouve, né? Daí ele completa: então, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, né? Porque se estamos próximos de Deus, então Ele nos ouve, Ele ouve tudo que a gente pede, nós sabemos que temos o que dele pedimos, ou seja, né? A gente tem a certeza, a confiança de que tudo que a gente pedir para Deus, Ele nos ouvirá, né? Então, queridos, é essa maneira de pensar, né? Essa certeza, não é só uma maneira de pensar, é uma certeza, né? É um pensamento é, certo, né? Um pensamento certeiro, né? Melhor dizendo. Se tudo que a gente pedir, Deus ouve, então a gente sabe que tudo que a gente pedir, Ele vai ouvir. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais próximos de Deus, nós estamos procurando cada vez mais a Deus, nós andamos de acordo com o que Deus quer que a gente ande, da maneira que Deus quer que a gente ande, né? Então Deus nos ouve, né? Essa é a confiança, né? É como ele fala que ele já começa: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, né? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, né, com a vontade de Deus, ele nos ouvirá, né? E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, né? Ou seja, tudo, se a gente sabe, se a gente anda de acordo com a vontade de Deus, se a gente está cada vez mais próximo de Deus e sabemos que por estarmos próximos de Deus, Ele ouve tudo que a gente pede, então a gente sabe que tudo que a gente pedir, Ele vai ouvir. E se tudo que a gente pedir estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá. Então, queridos, aqui né, assim, é um segredo, né? Para Deus ouvir as nossas orações. É só andarmos de acordo com a vontade dEle, né? Fica uma coisa muito mais clara. Se eu ando na retidão, se eu ando, né, levo uma vida santa, se eu faço tudo o que Deus quer que eu faça, né, se Deus, ele confia em mim, né, se Ele confia em mim, vamos inverter aqui, se Ele confia em mim, Ele sabe que eu faço tudo de acordo com a vontade dEle, então Ele vai ouvir as minhas orações, né? Todas elas, sem exceção. Não é que ele vai ouvir essa, mas amanhã ele não vai ouvir mais. Não, ele vai ouvir todas. Por quê? Porque eu ando na retidão, estou dando um exemplo, tá bom, queridos, né? Por quê? Porque tudo, né, de acordo com a vontade de Deus,
ele vai ouvir. Então, que a gente, se você quer, né? Se você quer que Deus ouça a sua oração, as suas orações, ande de acordo com a vontade dele. E se o que você pedir for da vontade dele, né, ele vai ouvir. É simples, né? É simples. Quer que Deus ouça as suas orações? Ande na retidão, ande conforme a vontade dele. Tá bom, queridos? Essa é simples. Porque eu vejo muitas pessoas, né? Eu ouço pessoas em conversas, eu ouço pessoas que às vezes até falam para mim, puxa, eu oro, e as coisas não acontecem como eu peço. Primeiro, né, a pessoa leva uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus, a pessoa teme a Deus, a pessoa treme perante Deus, a pessoa respeita, a pessoa obedece a Deus, né? A pessoa leva aquela vida longe das coisas do mundo e cada vez mais perto das coisas de Deus. A pessoa investe muito mais no espírito do que na carne, né? Então tem que ver tudo isso, né? Porque senão não adianta. E também a maneira que a gente ora, né? Então a pessoa se inscreve num concurso, por exemplo, um concurso público, daí fica orando para Deus para passar no concurso, para passar no concurso. Se for da sua vontade que eu passe, mas a pessoa não pega um caderno, né, para estudar, não pega uma apostila, não se prepara. Daí a pessoa faz a prova, não entra, daí diz, mas foi da vontade de Deus, né? Então se eu não entrei, foi da vontade de Deus. Não, você nem sabe se essa era a vontade de Deus. Você não entrou porque você não estudou, né? Você não se preparou, né? Você não fez a sua parte. Então a gente faz a nossa parte, levando uma vida que agrade a Deus. Ele ouve as nossas orações e se as nossas orações estiverem de acordo com a sua vontade, ele ouvirá, né? Então não adianta a gente ficar de braço cruzado, orando, mas não mexer uma palha, né? Daí colocar, né, a culpa em Deus. Não deu certo tal coisa. Foi porque Deus não quis. Não, espera aí, meu amigo, não foi porque Deus não quis. Foi porque você não se preparou, você não fez a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E aqui, né? Aqui o apóstolo João ele resume aqui, né, a nossa parte, é andar de acordo com a vontade de Deus, é nos aproximarmos de Deus. Para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que andar de acordo com a vontade dele, tem que ser uma troca, né? Eu ando na vontade de Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus, né? Eu ouço os seus mandamentos, eu vivo os seus mandamentos na prática, né? A minha vida é uma vida exemplar, eu vivo tudinho de acordo com os mandamentos de Deus. Então ele ouve as minhas orações. Então o que eu pedir, ele ouvirá. E se o que eu pedir, ele ouvir, estiver de acordo com a vontade dele, vai acontecer. Tá bom, queridos? Assim, a gente falando, a gente percebe que é uma coisa simples, é uma coisa simples. Andar na vontade de Deus, né, é difícil, não é simples. Andar na vontade de Deus não é simples, mas não é impossível, né? Não, Jesus andava, né? Jesus fazia tudo, né? O que Deus queria que ele fizesse. Ele estava aqui, né, para seguir as ordens, para servir a Deus. E é o que nós temos que fazer também. Estamos aqui para servir a Deus. É para isso que estamos aqui, para servir a Deus e para levar a palavra dele para todos. Como Jesus fez, temos que ser imitadores de Jesus. E tudo que Jesus pedia, né, acontecia, Deus ouvia, né? E até se vê a maneira diferente de orar, quando Jesus estava ali já entregue aos guardas, sabia tudo o que ia acontecer, já estava próximo de começar todo o sofrimento dele, ele sabia o que ele ia passar, ele diz, né, ele ora, Pai, né, se você quiser, né, você pode, né, me afastar, né, me tirar dessa situação, mas seja feita, né, todavia seja feita a tua vontade, né? Então Jesus orava pedindo que fosse feita a vontade de Deus. É assim que a gente tem que orar, que seja feita, Pai, a tua vontade.
Mas para eu poder dizer isso a Deus, pedir isso a Deus e receber isso de Deus, eu tenho que ter uma vida santa, eu tenho que ter uma vida reta, eu tenho que ter uma vida que agrade a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que fazer as coisas que Deus quer que eu faça, eu tenho que agradar a Deus. Tá bom, queridos? Daí sim as minhas orações serão ouvidas. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Desculpa, passou um pouquinho dos 10 minutos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer a vontade de Deus, cada vez mais nos aproximarmos de Deus com as escolhas certas, com as decisões certas, e dessa maneira agradar cada vez mais ao nosso Pai, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. É isso, queridos. Por hoje é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma terça-feira abençoada com o agir de Deus cada vez mais perceptível nas nossas vidas. Que a gente não perca os detalhes, né? Porque nos detalhes estão os maiores milagres de Deus. Só o fato de estarmos aqui mais um dia, madrugada, né? Agora madrugada de terça-feira, é porque Deus permitiu, é porque Deus tem planos para mim e para vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus, queridos. Tchau, tchau.